Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para o seu coração. Mais um culto doméstico de oração, estamos iniciando. Você ao redor aí da mesa, na sua casa, com a sua família, esse tempo propício, tempinho fresquinho, né? Tempinho bom, abençoado e preparado pelo Senhor, para juntos, mais essa noite, nós adorarmos, celebrarmos e, acima de tudo, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. Esses são dias intensos de batalhas espirituais, dias onde nós precisamos intensificar as nossas orações ao Deus dos céus, que está sentado no seu sublime trono e que nos ouve as nossas petições. Está aqui comigo o pastor Eliel. Boa noite, pastor Eliel. Graça e paz, tudo bem? Boa noite, pastor Ricardo. Boa noite a todos que estão aí, aguardando esse momento tão precioso, né, que é o momento de orarmos, né? Estamos nos conectando a Deus de uma forma mais íntima. Nós estamos aí e estamos já preparados com um texto que com certeza vai falar ao coração de cada um de vocês. Amém. Pastor Paulo também está comigo aqui. Boa noite, pastor Paulo. Graça e paz, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Você que está aí na sua casa, se prepare que daqui a pouco estaremos ministrando a palavra, estaremos orando, estaremos guerreando e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, para a sua família. Amém. Graças a Deus. Então nós vamos para o texto 1 Crônicas, capítulo de número 4. Nós vamos meditar nessa noite em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo 9 em diante. É uma oração conhecidíssima na Bíblia, né? Tem até um livro escrito, a oração de Jabes. E diz assim a palavra do nosso Deus em 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que já não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações nessa noite, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos o livro de 1 Crônicas, você vai ver que vem uma sucessão, né, de descendências aqui, de genealogia, e nós somos tentados a pular quando nós estamos lendo esses livros na Bíblia, né, porque são muitos nomes repetidos e tudo muito mais. E difíceis. Difíceis, né, de serem lidos, nós não estamos habituados. Mas quando chega aqui no versículo 9 tem algo inusitado. Quando você percebe, né, a Bíblia tem essas nuances, né, de Deus colocar esses tesouros escondidos na escuridade, né? E aí no versículo 9 interrompe a genealogia e vai dizer sobre Jabes. O texto diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Interessante que essa palavra ilustre significa esclarecido, distinto, notável, que brilha, que distingue, por qualidades louváveis, fidalgo, alguém nobre. Então a Bíblia diz, olha, foi Jabes um cara distinto, ele foi um nobre, ele teve atitudes nobres, ele se tornou notável, né, brilhante, ele se distinguiu, né, dos seus irmãos. E olha só que interessante esse texto. Sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Ainda que ele se tornou um homem nobre, distinto, você sabe que na cultura judaica o nome representa uma marca de vida, né, para aquele indivíduo daquele momento. Traduz o seu caráter. Olha para Jacó, por exemplo, né? Abraão, Moisés, cada nome é uma característica e uma marca que distinguia o caráter da pessoa. E o nome Jabes, o significado está aqui, porque com dores o dei à luz. Ou seja, ele nasceu debaixo de um sofrimento. Ele tinha uma marca que o distinguia. Ele tinha algo que o fazia diferenciado, né, dos seus irmãos. A sua mãe teve muito sofrimento para poder tê-lo. Ele sofreu, né, no seu processo intrauterino. Possivelmente nasceu com marcas emocionais, debaixo de crises emocionais,
E poderia ter se tornado refém dessa situação do seu próprio nome. Imagine alguém chegando na escola, imagine alguém no seu dia a dia, né, com um nome. Ei, você ocasionou muitas dores à sua mãe. Mas isso não fez, né, uma pessoa que vivesse na autocomiseração, que vivenciasse a sua vida no vitimismo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se tornou um nobre, ele se tornou uma pessoa diferente, ele se tornou uma pessoa distinta. Sabe por quê? Porque ele tinha raízes em Deus. Ele era um homem de fé que aprendeu a invocar o Deus de Israel. Ele aprendeu, mediante as circunstâncias da vida, a não se entregar às circunstâncias da vida, a não se limitar às circunstâncias da vida. Antes, ele procurou ir a Deus nesse processo. E a oração dele tem algumas verdades aqui que nós vamos meditar juntos e juntamente com você. O versículo 10 vai dizer: primeiro, Jabes invocou ao Deus de Israel. E o pastor Eliel vai começar falando conosco sobre essa terminologia, invocar a Deus nesses dias, né? Jabes, então, estava vivenciando um tempo de angústia, um tempo de dor. Ele ocasionou dor à sua mãe, né? O seu nome o comprometeu, as circunstâncias que o cercavam eram difíceis, eram complicados, porém, a oração dele foi diferente, porque ele sabia em quem ele cria e que ele podia buscar. Amém. É por isso, pastor, que nós vemos que até hoje, né, existem pessoas ainda presas ao passado, né? Porque quando você está no seu útero, você recebe todas aquelas palavras boas ou más, né? Isso aí não é agora. Hoje sim a ciência sabe que existe isso, mas naquele tempo você era reproduzido, né, na sua gestação, e o seu nome vinha a ser como Mara, né, amarga, como aquela pessoa, o genro lá do Eli, agora não Icabode. A glória se foi, e por aí se vai, né, algumas coisas. Então eles tinham muito disso, né, como fala assim, imputar um nome como de Jacó, o mentiroso. Isso aí você levava para a sua vida toda, até que você realmente conhecesse ao Senhor. E Jabes, como o pastor, ele começou falando aqui, né, que nós estávamos falando sobre genealogia, e de repente o autor de Crônicas abre um parênteses para falar de uma pessoa que adorou a Deus, de uma pessoa diferenciada. E quando você é diferenciado? Quando você se arrepende, quando você se autoconhece que você não é nada e toda a sua dependência está em Deus. Aí a tua história, a minha história começa a mudar. Aleluia. Invocou o Senhor. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. É engraçado, pastor, que essa palavra invocar ali no hebraico, ela quer dizer assim, alguém que quer provar que algo existe, ou seja, ela tem que firmar, ela tem que dizer assim, olha, eu tenho certeza de que Deus está comigo. E com ele não era diferente, porque ele era da tribo de Judá. Quem era da tribo de Judá já conhecia Deus, já tinha um ensinamento, vinha com toda uma bagagem de conhecimentos do Senhor. Mas uma coisa interessante nesse texto é que quando ele invoca o Senhor, ele está dizendo assim, ó, eu não vou aceitar o meu nome, eu não vou aceitar o que minha mãe determinou para mim, o que as pessoas disseram para mim, o que as pessoas profetizaram sobre a minha vida. Ele toma uma atitude de ir buscar ao Senhor, ele toma uma atitude de mudar a história da sua vida. Eu não vou ser mais sofrimento. E como o pastor falou aqui no início, ele chegava na escola, né? Ele chegava lá nos lugares, ô sofrimento, tudo bem? Ô desgraça, ô infeliz, você entendeu? Amaldiçoado. Mas aí ele fala, não, eu vou buscar a quem? Eu vou buscar ao Deus de Israel. E quando essa palavra invocar é isso, eu tenho certeza que tem um Deus que pode mudar o meu nome e a história da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Quem nós temos invocado nesses dias, isso vai fazer toda a diferença.
Independente das circunstâncias, das situações que nós estamos atravessando, quando nós aprendemos, e a Bíblia é cheia de detalhes, você precisa, né, meditar é isso, você precisa entrar nesse texto e você precisa aprender a ruminar. Né? A Bíblia diz que ele invocou o Deus de Israel, né? O Deus vivo, o Elohim, né? O Jeová, Criador de todas as coisas. Quando nós estamos atravessando, quando nós somos, né, parte do problema, quando nós estamos atravessando crises profundas, amargas nas circunstâncias da vida, quando nós estamos atravessando agora esse momento, a primeira questão que nós precisamos aprender, e hoje um momento bem oportuno para a gente falar sobre isso, é invocar. Essa palavra invocar, como já foi dito, é gritar, é clamar, é buscar, é declarar, é profetizar, é decretar, é você chamar por um nome. O clamor é você chamar por aquele que pode te ajudar, aquele que pode socorrer. Da onde você sabe que pode vir o teu socorro bem presente nos dias de angústia e nos dias de tribulação. E interessante que Jabes, ele vai fazer isso. Ainda que ele já sabia do seu nome, das dores que ele ocasionou na vida da sua mãe, a Bíblia diz que ele era diferenciado. E sabe qual que era a diferença dele? Ele sabia qual nome ele podia invocar. Amém. Quem ele podia invocar. Ele era um nobre, ele era um distinto dos seus irmãos, ele era alguém diferenciado, porque ele aprendeu a ser ilustre. A Bíblia não colocaria esse termo, ser ilustre, aqui por um acaso. A Bíblia está colocando, ele foi ilustre, porque ele era esclarecido, ele era notável. E qual era o esclarecimento que ele tinha? Que independente de quem ele era e o que lhe aconteceu na vida, ele tinha a quem clamar. Não importa o que está lhe acontecendo, o que lhe aconteceu, se você foi vítima de alguma coisa na história da sua vida até aqui, se você aprender a recorrer, a clamar ao Deus vivo, amém, ao Deus de Israel, amém, em tempo oportuno, ele sempre nos ouve. A Bíblia diz em Isaías que os seus ouvidos não estão tapados e a sua mão não está encolhida para que ele não nos ouça ou não nos abençoe. Deus está sempre com os ouvidos abertos quando nós invocamos a Ele. Amém. Quando nós clamamos a Ele. Ele vai dizer em Jeremias 33:3, clame a mim, invoca-me, e eu te ouvirei, e eu responder-te-ei coisas firmes e ocultas que você ainda não sabe. É através desse clamor, é quando a gente entra no quarto, fecha a porta, busca a Deus em secreto, clame a Ele em secreto, apresentamos as nossas causas a Ele, Ele nos ouve e nos responde. E a partir de agora, Ele traz respostas concisas para nós. Então, é momento de nós invocarmos a Deus. É momento de nós clamarmos a Ele. É momento de nós declararmos a Ele. Nós estamos num tempo de clamar a Deus pela nossa cidade. Nós estamos num tempo de clamar a Deus por Ribeirão Preto, por exemplo, onde nós estamos aqui agora. 21 dias de clamor, de invocar a Deus. No primeiro dia invocamos a Ele para que haja paz nessa cidade, para que toda contenda e confusão cesse. No segundo dia nós o invocamos para que haja uma genuína humilhação, um arrependimento profundo e verdadeiro. Ontem nós invocamos para que haja um genuíno avivamento espiritual na cidade. Aleluia. Para que esse tempo nos leva a invocar ao Deus vivo, para nós nos tornarmos mais vivos na nossa fé. Hoje, o alvo dos 21 dias de clamor por Ribeirão, através do Conselho de Pastores, é pelas famílias na cidade. É um clamor pelos casamentos, pelo seu casamento. É o clamor pela sua casa. É o clamor para que não falte nada para você. É o clamor para que Deus possa vir ao encontro das necessidades da sua casa, da sua família, e para que você possa se tornar próspero, abençoado e bem-sucedido na sua família. Nós estamos num processo de 504 horas ininterruptas de clamor, de oração, de intercessão, como muitas igrejas reunidas agora na cidade, invocando a Deus, invocando aquele que pode trazer respostas para nós. Aleluia. Então a primeira verdade que nós queremos elucidar aqui nessa noite é que você precisa invocar a Deus. Amém.
Você precisa aprender a clamar a Deus, a buscar ao Deus vivo de Israel, que está no seu sublime trono de glória, na sala do trono do universo, coordenando, comandando, recebendo todas as nossas orações como incenso que chega até o teu trono, como diz o livro de Apocalipse. E ele sempre responde para nós em nome de Jesus. A segunda verdade é a oração que ele faz. Depois dele invocar, olha os termos que ele usa. Tomare que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Né? Então, olha só, todo mundo dizia que ele era amaldiçoado. Todo mundo dizia que ele era um bicho ruim. Né? Que ele só trouxe dor para a casa dele. Só trouxe dor para a família dele. Sabe aquele menino, aquele filho que todo mundo da família olha e fala, ovelha negra, só trouxe dor, só trouxe problema. Sabe aquelas vezes que você ouviu na sua vida, você não serve para nada, você nunca vai ser nada na vida, você só me trouxe dor, só me trouxe aflição, você só trouxe problema, você só traz problema para essa casa. Sabe quando as farpas, através de palavras, são trocadas nessa crise que às vezes você está aí na sua casa, no isolamento social, né? Esses atritos e palavras ríspidas vão chegando até você e te descem o coração, né? Nas contendas. Ei, a oração dele é: Senhor, me abençoes. Não importa se estão me maldizendo, praguejando, não importa se estão falando de mim, me abençoe. Mude a minha sorte, mude a minha vida, mude a minha história, mude a minha caminhada. Vamos compartilhar um pouquinho isso, pastor Eliel, primeiro, por favor? Amém. Bom, o pastor estava falando e eu pensando sobre que muitos de nós temos terceirizado a nossa fé. Nós não achamos que a fé que Jabes teve era um privilégio dele. Achamos que a fé que os pastores, que os sacerdotes têm, é só para ele. Não, porque isso foi aberto a todos. Quando o véu se rasgou ao meio, nós tivemos esse livre acesso ao Senhor. Então hoje você pode chegar. A palavra diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então isso é um direito seu através do sangue de Jesus Cristo. É um direito seu de você chegar e clamar, e pedir, e invocar, e ser grato a Deus, porque isso é um direito de cada um de nós. Não terceirize a sua fé. E nesse dia você em casa, talvez, eu preciso de uma imposição de mão, né, pastor? Eu preciso que o pastor passe óleo na minha testa, na minha cabeça. E essa fé é sua. Jesus morreu por todos. Você tem esse direito, porque o véu se rompeu, o véu se rasgou. Então, como Jabes, ele tinha todas essas atribuições de maldição, de vergonha, e no entanto, até mesmo sem a manifestação do Espírito Santo, o Senhor o ouviu. Imagina hoje que o Espírito Santo foi nos dado de presente. Aleluia. O que você pode fazer com essa fé, com esse clamor, com essa oração? Pastor Paulo? O versículo diz assim, ó tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Nota-se que ele pede a bênção, só que ele também determinou o que ele queria. Ele pede a bênção e ao mesmo tempo ele fala: Senhor, alarga minhas fronteiras. Senhor, eu preciso disso. Senhor, interessante que do capítulo 1, pastor, até o capítulo 9, a Bíblia cita mais ou menos, como a gente falou no início, 600 nomes de pessoas. 600 pessoas são citadas. Só um é falado como ilustre. Interessante. Né? E eu gosto desse quando o senhor deu o significado de ilustre, eu gosto daquele que dá brilho. Faz a diferença. As pessoas vão olhar e ver a diferença. Ele tem uma determinação. Ele fala: Senhor, olha, eu sou um miserável, Senhor, mas alarga, me dá a bênção, transforma a minha vida, muda a minha história. E é isso que nós temos que colocar em prática nesses dias. Existem pessoas que elas buscam a Deus, elas pedem a bênção, mas elas não sabem o que querem. Elas falam uma coisa, sabe? E Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: me pede, eu vou te dar. Busca, você vai me achar.
Se você bater, a porta vai se abrir. Então nós temos que ter foco. Ele tem uma visão ampliada, ele tem uma visão 3D. Ele já vê tudo, ele está pedindo a Deus a bênção, mas ele já está pedindo o que ele precisa. As circunstâncias não limitou ele. Não, o nome dele está fazendo... sabe, é como se a pessoa já nascesse debaixo de um jugo. É isso. Que infelizmente é o que acontece hoje em dia. Às vezes a pessoa veio de uma família totalmente destruída. E aqui, pastor, se o senhor uma família disfuncional, né? Se o senhor me der licença, eu quero contar um pouquinho da minha história. Nós somos em 4 irmãos, 3 homens e 1 mulher. A minha mãe era dona do bordel. Nós já nascemos debaixo de um jugo. Era filho de uma prostituta. Não só a prostituta. Era como Jafté. A dona. Então, quando eu chegava lá na cidade, olha a filha que lá no Nordeste chama rapariga. Ah, é? É. É de lá que vem esse termo? É. Na verdade, rapariga significa moço, tá até errado, né? Porque Portugal é olha moça. a filha, olha lá o Paulo, olha lá o José Carlos, olha lá o Francisco, olha lá a Edna. Quantos irmãos vocês são? 4. Até que foi pouco. Entendeu? 3 de um só pai e 1 de outro pai. Então, nós já nascemos debaixo desse jugo. E hoje, todos servem ao Senhor. Oh, glória a Jesus. 2 pastores na família. Uma irmã servindo ao Senhor. Cada vez que eu converso com ela, eu vejo ela mais focada no Senhor. Então, mudou a história da nossa vida. Por quê? Porque nós encontramos nesse processo um Deus que muda a história. E aprendeu a invocar esse Deus. Exatamente. Então, as circunstâncias, a família disfuncional, todos os acontecimentos com a história de vocês, não limitou vocês de conhecerem a Deus. Não é desculpa, porque... Então, o que a gente está passando aqui agora, não limita a gente. Exatamente. Buscar Deus, conhecer a Deus, ser ilustre, brilhar no meio dessa crise. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo que os crentes estão mais desesperados que o povo aí de fora. Né? Estão numa briga, numa confusão, né? E abandonando fé, desanimando, deixando de invocar o Deus vivo, achando que a resposta certa vai vir da mão de pessoas, de homens, disso e daquilo. E na verdade o que nós precisamos é aprender como Jabes aqui, que independente da família disfuncional, das circunstâncias do momento, da situação que está atravessando, se nós formos distintos, ilustres e aprendermos a invocar o Deus vivo de Israel, Ele nos ouve. E quando Ele nos ouve, Ele atende às nossas petições. E muda a nossa história. Ele muda a nossa história. Né? Esse é o Deus. E esse termo, pastores, né, irmãos que estão nos acompanhando aqui nesse culto doméstico de oração, alargar as fronteiras eu quero viver sem limite. No sentido de conquista, de avanço, de expansão. Liberdade. Ou seja, eu não quero me limitar ao que está acontecendo agora. Eu não quero me limitar à pandemia. Eu não quero me limitar ao isolamento. Eu não quero me limitar ao distanciamento. Eu não quero me limitar às perca de trabalho, isso agora. Eu preciso que o Senhor alargue as minhas fronteiras espirituais. Eu preciso ampliar a minha visão e ver o que existe nesse novo tempo que o Senhor tem para nós. É o que nós ministramos no domingo. É a travessia do Jordão. É eu chegar do outro lado. É o novo normal. Né? Então, é como se ele estivesse falando, Deus, tem um novo aí para mim? Tem um recomeço? Tem uma retomada? Então, revela isso para mim. Fronteira fala de território, de região, de sair desse lugar onde eu estou, não geograficamente, mas de repente o lugar que você está é o lugar do medo, é o lugar do desespero, é o lugar da angústia da alma, é o lugar do sofrimento, da dor, como Jabes, do seu nome, aquele que ocasionou dor. De repente é a dor da sua alma, que você já não suporta mais aí ficar em casa, não suporta mais esse casamento disfuncional, não suporta mais lidar com as crises financeiras. Invoque ao Deus Amém. Vivo de Israel nessa noite. Amém. Pede para Ele, alarga as minhas fronteiras. Traga uma expansão na minha mente, no meu coração, no meu campo de visão espiritual. Isso pode fazer toda a diferença para nós. Não é, pastor Paulo? Com certeza. E uma coisa interessante, que ele continuando aqui na oração, ele fala assim, ó, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal. Ou seja, não é só a bênção. Não é só receber.
A pior coisa, pastor, é você ter tudo e não ter paz. Tem pessoas que têm tudo, mas vivem em insegurança, não sabem o que querem da vida. Se você for ver aqui as questões de suicídio, a maioria dessas pessoas que se matam são as pessoas que têm mais dinheiro. Então esse não é o problema. O problema é a segurança que nós temos que ter em Deus. Jesus disse assim, ó, deixo-vos a minha paz eu vos dou. É a paz dele que faz a diferença. É a paz do Senhor que muda a nossa vida. Não é a paz igual do mundo. A do mundo tá ligada agora na pandemia, tá ligada agora na falta do dinheiro, tá ligado agora, eu não consigo mais ficar em casa. Essa é a paz do mundo, mas a paz que excede todo entendimento é a paz que transforma o nosso interior. E essa paz, ela flui para fora, ela muda a história das pessoas. Então é isso que nós temos que entender nesse momento. Busque a Deus, busque ao Senhor, sirva ao Senhor e continue debaixo da sua mão, porque com certeza nós seremos abençoados e mudaremos a história da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, próximo termo, pastor Eliel, para você agora, ó. Que o Senhor me alargue as fronteiras, depois que o Senhor seja comigo e a tua mão me preserves do mal. Olha que bênção. Olha que bênção. Fala um pouquinho para a gente sobre sejas comigo e a tua mão me preserves do mal. Quando nós andamos com o Senhor, nós não sabemos a significância, muitas vezes, que é você ter um Deus que vai à sua frente aplanando os caminhos. Muitas vezes nós nos perdemos nisso, porque a nossa pequenez de pensamentos, de vida secular é tão limitante, pequena, né? é tão limitada que nós não sabemos essa expansão que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Então, quando ele fala aqui, que tu me abençoes, e aumentes as minhas propriedades, muitas vezes nós sempre trazemos isso só para o lado financeiro, que também é. Mas eu digo assim, um homem que tem paz, um homem que tem intimidade com Deus. Eu tenho uma frase que eu já vi vários pregadores, homens supostamente de Deus, caírem. Eu sou do tempo do Jimmy Swaggart, pastor. Isso faz tempo, hein? Eu assisti ele em uma TV. E eu, quando aquele homem caiu, eu fiquei decepcionado. Eu tinha 12, 13 anos. Então, eu já vi vários homens pregadores de Deus cair. Mas eu nunca vi um homem de oração cair. Eita glória! Oh, aleluia! Quem ora não cai, irmão. Quem ora não cai. Então, quando Jabes, aqui no final, aqui desse versículo 10, e Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Então, o Senhor, Ele está para te dar tudo o que você pedir. Batei, e dar-vos-á. Então, são as suas propriedades, é o seu casamento, é a sua vida familiar, são os seus filhos, como filhos hoje trazem, trazem uma preocupação para nós. O Senhor, quando você se coloca na posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um sacerdote do lar, essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém, Jesus. A ideia é a expansão. A oração nos leva para uma vida de expansão. Ela te expande a tua capacidade de você ficar enxergando só a tua limitação do momento. O que a oração faz é te conectar a esse trono da graça. A Bíblia diz assim em Hebreus 4,16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Nos achegamos confiadamente ao trono da graça. E nós vamos encontrar o quê? Socorro para a ocasião oportuna. Então, de repente, você está aí todo desesperado. Você está todo limitado. Como vai ser agora junho? Mais um mês de quarentena. O comércio com 20% só da capacidade, 4 horas.
a minha empresa, o meu negócio. Como vai ser? A oração vai te expandindo de dentro para fora. Amém. Vai alargando as tuas Glória a fronteiras, vai alargando teus pensamentos, vai vindo ideias, vai vindo até você ideias geniais dos céus. Deus vai trazendo uma ideia brilhante para você, vai brilhando algo dentro de você. Você vai se reinventando, você vai reformatando a sua vida, você vai clamando e Deus vai condicionando, como o pastor Eliel falou, vai abrindo portas, abrindo caminhos. Ele vai te ajudando a você atravessar Jordões. Aleluia. Ele vai expandindo você, as tuas ideias. A tua mente sai da mediocridade, do mediano. Aleluia. E ela vai para um outro nível, em nome do Senhor Jesus. Por isso que nós vamos ver homens de oração que não dependiam de circunstâncias. Conhece a história de George Miller? O pai dos órfãos, que sustentou mais de 10 mil órfãos sem depender de ninguém, a não ser de Deus. Em Bristol, na Inglaterra, em tempos de invernos profundos, um homem profundo em oração, que conquistou, eu passaria aqui o dia contando para vocês testemunhos de resultado. Ele tinha um caderno com 10 mil orações respondidas. Oração, alguém disse, tem uma frase de um pai da fé e renomado, de um avivalista, que diz: ou oração, ou você ora para se afastar do pecado, ou o pecado te afasta da vida de oração. Muitos de nós deixamos de orar porque o pecado está entre nós e Deus. Porque nós estamos com a aliança quebrada. E aí nós temos uma dificuldade com o nosso relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Então ele vai dizer: Senhor, além do Senhor me expandir, eu preciso que o Senhor seja comigo e a tua mão me preserve do mal. Vamos falar sobre a boa mão de Deus, que é o favor de Deus, pastor Paulo. É o ano do favor de Deus. Quando ele fala a tua mão, ele está dizendo assim: Senhor, eu quero a tua presença. No Antigo Testamento, essa expressão quer dizer assim: Deus está comigo. Quando essa expressão é usada, a mão do Senhor está sobre nós, está dizendo assim: Deus está nos guardando, Deus está nos protegendo. Lá em Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão surdos para que não possam nos ouvir. Mas o que é que nos afasta de Deus? Porque é que a gente às vezes fala e parece que Deus não está ouvindo? Também em Isaías, no capítulo 1, o Senhor diz assim: não adianta você ir na igreja, traduzindo para você, levantar suas mãos, porque eu não vou ouvir, porque suas mãos estão cheias de sangue, de pecado. Ou seja, a única coisa que vai nos afastar do Senhor é se a gente não tiver uma vida com Ele. O pecado vai nos afastar, Deus não vai ouvir, mas a mão do Senhor está sobre nós nesse momento de pandemia. Aleluia. A mão do Senhor está sobre a tua casa agora nesse instante. Creia nisso, coloque isso em prática na sua vida. Sabe? Aleluia. Voltando a falar sobre a palavra que o Senhor pregou no domingo, depois que eles passam o Jordão com o pé enxuto, deixar claro, os sacerdotes primeiro puseram o pé na água, mas o povo passou enxuto. Quando ele sai lá fora, Josué fala assim: para que todos os povos da terra saibam e conheçam que a mão do Senhor está sobre nós. Está estragando a minha mensagem domingo que vem, poxa. Vou pregar sobre isso. É o mesmo Espírito. Então a mão do Senhor está sobre nós, não tenha medo. É o Deus que está no controle. Aleluia! Esse é o ano do favor de Deus. Se você estiver olhando só o que está acontecendo, você vai ficar limitado. Mas se você for como Jabes e orar: Senhor, expanda os meus limites, os meus territórios, as minhas fronteiras, fala de barreiras, de limitações, fala de área de influência expandida, fala em várias dimensões e direções. Esse é o melhor tempo para você crescer em Deus, em nome de Jesus. É o melhor tempo para você crescer em fé, convicção, para você crescer em intimidade, comunhão, relacionamento, em testemunho de vida. Sabe o que o mundo está esperando? O mundo está esperando eu e você dar um testemunho de fé, um testemunho de convicção, de que Deus é o Senhor Jeová, dono de toda a terra, criador de todas as coisas. E eles querem olhar para nós e dizer: esse povo é um povo de fé. Eles estão atravessando tudo que eles estão atravessando, mas eles estão avançando, eles estão avançando. Eles estão conquistando. Deus está conosco. A nossa oração: Deus,
esteja conosco e nos preserve do mal. Que a tua boa mão seja estendida sobre nós, que o mal não nos atinja, que praga alguma chegue à nossa casa, que a nossa tenda seja revestida da presença e da glória do Senhor. E por último ele diz, de modo que não me sobrevenha aflição. Vamos falar um pouquinho, pastor Eliel, sobre isso. De modo que não me sobrevenha a aflição. Aflição eu também traduzo por medo, por angústia. E como nós estamos vivendo em um tempo longe das igrejas, muitas vezes você e eu talvez não estamos concernentes com aquilo que nós aprendemos há 5, 10, 15 anos andando perto do pastor, perto dos irmãos, e talvez você tenha se perdido em algo. E talvez isso tenha te trazido aflição, medo. Eu vou te falar algo muito importante. Se você tem medo de Deus, porque você tem feito alguma coisa errada, você sempre vai se afastar de Deus. É como quando nós devemos para um banco. Você deve para o banco, você vai fazer. Se você não tem dinheiro, você vai fugir do banco. Quando aparece aquele 011, você some, né, pastor? 011 fala, é banco, então você vai fugir. Então, porque você tem medo do banco. Então, o banco te liga, você foge. A mesma coisa se você está em aflição, está em falta com Deus. Então, você não se chega perto de Deus por medo. Mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele levou sobre Ele tudo aquilo que era ruim. Então, eu creio que é no Evangelho, que é num dos livros de João 1,8, fala, filhinhos, peço para que não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado que está no céu, que vai interceder por você, que vai estar falando. Então, toda essa aflição, todo esse medo, lança isso fora, que ele fala que ele jogou no vale do esquecimento e dele não se lembra mais. Esse Deus que talvez tenha sido pregado para você, esse Deus mau, esse Deus que pune, esse Deus com uma varinha na mão que te bate, esse Deus não existe. Existe o Deus da justiça, mas também existe o Deus de amor, que quando você abre a sua boca e confessa o seu pecado, que você fala das suas angústias, das suas aflições, do que você tem passado, Ele ouve. Amém. Através do sangue que está sobre a sua vida. Você foi marcado com sangue, querido, querida. Você tem sangue sobre os umbrais da sua vida. Amém, então Jesus. Esse sangue vai te livrar quando o anjo da morte passar, você sabe disso. Amém. Então não temas, não se aflija por esse momento, talvez tão curto e tão longo ao mesmo tempo. São 70 dias já, pastor? Um pouco mais de 70 dias, é difícil. Não se aflija, o Senhor tem uma resposta para a sua vida, para a minha vida, e Ele tem te mantido com o maná de cada dia Ele tem trazido sobre nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quando a gente olha para a conclusão dessa oração, né, como o pastor Eliel está dizendo, é de maneira humilde que Jabes nos ensina a nos apresentar nessa oração. É declarando a nossa total insuficiência, nossa total dependência, nossa total incapacidade. É aqui que esse coração humilde, esse coração quebrantado, esse coração contrito, esse coração humilhado, é aqui que nós nos despojamos de toda a nossa autossuficiência, todo o nosso orgulho. É aqui que a gente assume os nossos erros, as nossas culpas, a gente para de fugir. A gente, na verdade, se apresenta ao trono da graça confiadamente. Essa graça que foi conquistada por Jesus. Assume que somos pecadores, falhos, que nós somos servos inúteis depois de ter feito tudo. E é aqui que nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e a nossa vulnerabilidade. A capacidade que nós temos, né, de apresentar e dizer, Senhor, livre-nos do mal. Livre-me da tentação, livre-me da perturbação, livre-me daquilo que me afasta do Senhor. Amém. Se os problemas me afastam de Ti, se o pecado está me afastando do Senhor, se as circunstâncias do momento de medo estão me afastando do Senhor, de dúvida, de incredulidade, Ele assume que é frágil aqui. Ele assume que depende da ação de Deus de maneira direta. Chegou o momento da gente parar de ser autossuficiente
e assumir que nós dependemos diretamente de uma ação e de uma intervenção de Deus. Por isso que ele ora por livramento, me livra do mal, tua mão. Por isso que ele ora, né, por essa questão toda de Deus não deixar ele nesse momento cair, escorregar pelas crises da situação de vida dele. Nós estamos aprendendo, já aprendemos sobre a oração sacerdotal de João 17, e no versículo 15 ele diz: não peço que me tire do mundo, mas me livre do mal. Me livre do mal. Não permita com que o mal me domine, com que o medo me domine. Então o Senhor, ele sonda aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Ele diz: eu não desprezo quem tem um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Senhor. É o que agrada a Deus. Então Jabes não faltou confiança para se achegar a Deus, não faltou abertura para ele pedir uma expansão, ousadia, expanda-me, não faltou humildade para ele reconhecer seu estado miserável nesse momento. Esses são elementos importantíssimos que precisam estar presentes na nossa oração nessa noite. Confiança a Deus, né? Ousadia, perseverança e humilhação. É aqui que nós vamos concluir. E considerações finais, Pastor Paulo, por favor, para a gente partir para um tempo de oração juntos. Finalzinho no versículo 10 diz: e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Exato. Quando nós temos o coração voltado ao Senhor, quando nós temos a certeza absoluta que a mão do Senhor está sobre a nossa vida, Deus vai ouvir as nossas orações. Tem um louvor que diz assim, que ele é Deus de perto e não de longe. Mas, na verdade, lá em Jeremias 23, 23, diz que Jeremias faz a pergunta, o escritor faz a pergunta: por acaso Deus é Deus de perto e não de longe? Deus, ele está presente, ele é onisciente, ele está presente em todas as horas da nossa vida. Mas quando nós temos a certeza, a convicção de que a mão do Senhor está sobre nós, de que a história da nossa vida foi escrita por alguém falou: ó, esse menino não tem jeito, essa pessoa vai morrer assim, aquilo lá não tem cura, aquilo lá... Não vivemos por isso. Jabes, ele foi claro aqui. Ele disse assim: Senhor, largue a minha tenda, muda a minha história. Hoje é o dia de você, aí na sua casa, reunir sua família e clamar ao Senhor, e mudar a história da tua vida, a história da sua família, talvez a tua história, talvez uma enfermidade que você tem, que você fala: ó, não tem jeito, o médico falou que não tem cura. Não importa. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Amém. Creia Aleluia. nisso. Glória a Deus. Viva isso, em nome de Jesus. Amém. Pastor Eliel, considerações finais, por favor, para a gente partir para um tempo de clamor. É como Jabes, ele fez essa oração e se destacou. Era uma pessoa que tinha tudo para dar errado, como Jacó, como muitos outros, né? E chegou um ponto ali que eles se arrependeram e buscaram ao Senhor. Talvez a sua vida, esteja também dessa maneira. Talvez tenha algo lá do passado que aconteceu. Você fala: Deus nunca vai me perdoar, nunca vai me livrar disso. Não. Jabes, e Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Sabe, quando nós se achegamos a Deus, Ele é bom. Ele é bom, ele não vira as costas. Aquele que se achegar a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. Então creia nisso, que o Senhor, ele vai ouvir a sua oração agora. Quando você dobrar o joelho, você com sua esposa, com seus filhos, quando você e sua esposa falarem de perdão, o Senhor vai trazer uma atmosfera santa, uma atmosfera curadora sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a tua família, sobre os teus descendentes, porque a bênção dele acrescenta até a 4ª geração. Aleluia. Então creia nisso. Você pode mudar a sua história hoje como Jabes mudou a dele. Você pode se destacar hoje como Jabes se destacou em um meio falando de Crise, de dor, de genealogia. Jabes foi lá e se destacou nesse meio. Talvez hoje nós estamos falando de crise, de dores, de percas, mas o Senhor pode abrir um parênteses como abriu para Jabes e você se destacar. Amém? Amém. Glória a Deus. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quais são as suas petições para essa noite?
Quais são os seus clamores para essa noite? O que você tem precisado para que Deus abra um parênteses na sua história e possa trazer uma intervenção dos céus sobre o seu coração? Eu queria te incentivar nessa noite, enquanto nós oramos aqui, a você junto com a sua família. Amém. Eu não sei se faz muito tempo que você não faça isso, mas eu queria te pedir algo inusitado nessa noite. Você se ajoelhar aí na sua casa. Você, não no sentido só físico, mas se ajoelhar e se prostrar de todo o seu coração. Aleluia. Se chegar até o trono da graça. Até para você poder discipular os seus filhos, a importância de se ajoelhar. Então eu queria que você, aí na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, aonde você estiver, se você não puder, por limitação física, não tem problema. Se você não puder, pelo local onde você está, dentro do carro, nos acompanhando em algum outro lugar, não tem problema. Prostra-se com o seu coração. Aleluia. Coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Jabes foi ousado, ele foi humilde, ele foi quebrantado, ele reconheceu a sua fragilidade. O que nós vamos perante o Deus do universo nessa noite é fazer uma petição a Ele. Você vai orar de modo específico. Eu quero que você define um pedido nessa noite, para a sua vida, um pedido. Anote a data de hoje. Amém. Anote a data de hoje. E observe quanto tempo Deus vai te trazer essa resposta em nome de Jesus. Pois você nos envia esse testemunho para a glória de Deus. Porque Deus nessa noite vai nos ouvir. Glória a Deus. Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que Ele atende às nossas petições. Aleluia. Se você se apresentar confiadamente a esse trono da graça, se você ser ousado no seu pedido, para Ele largar as tuas tendas, para Ele largar a tua vida, e você se render e se humilhar, assumindo a sua fragilidade e a total dependência dEle, Ele é um Pai cheio de amor, como já foi dito aqui. Ele não vai dar a pedra quando a gente pede pão. Ele vai trazer o que a gente precisa segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. Oremos, o pastor Paulo vai orar pelas famílias, pelos casamentos, pelos lares, pelos filhos aos pais, os pais aos filhos, e para que haja reconciliação entre os casamentos. Amém. Tem tantos casais brigados, pastor Paulo, tantos casais de crentes divorciados no coração, que no papel não divorcia porque são legalistas, tem medo da mão de Deus. Mas no coração já estão divorciados faz tempo. O coração já está partido. O coração já está entristecido, angustiado. Nós vamos orar para que haja restauração do seu casamento nessa noite. Restaura o amor. Por favor, Pai. pastor, em nome de Jesus. Amém. Oh, meu Pai. Senhor Deus e Pai do nosso Nós Senhor queremos Jesus. te louvar, Senhor, te agradecer por rendemos estarmos na a tua Ti. presença, Deus, Senhor, visita cada pela lar tua agora, mão Pai, está Senhor, sobre as nossas vidas, ó Deus. Rendemos a Ti. Mas tem muitas pessoas agora, Senhor, que estão Pai, agora na sua Senhor, casa sobre as famílias, e ainda não se separaram, Senhor, porque As famílias estão debaixo estão debaixo de um mês, Sem misericórdia, porque eles Pai. estão preocupados, o que é que as pessoas vão quebramos pensar, todo Deus, espírito mas da nessa adversidade, noite Pai. nós te pedimos ao Sobre Senhor, restaurar Toda nós lares, clamamos contenda, a Ti Pai, nessa toda noite, contenda, nós invocamos a Ti nessa todo noite, reino dividido, retira, Pai. Pai, Lares estão esse debaixo de peso dor, meu do Deus. coração desses Senhor. casais, Pessoas retira o que estão peso do coração dessa arrependimento, mulher, Senhor. retira o peso do coração De desse acusações, homem, gera retira toda a perdão, mentira gera do perdão, inimigo Pai. que tem soprado sobre a mente desses Então, casais, que tem aleluia. tentado atrapalhar aquilo que o Senhor uniu. Pai, que no nome de Jesus, Deus, nessa visita os noite, filhos, ó Pai. haja uma Livra, restauração, Senhor, os filhos, haja um Pai. arrependimento, haja um quebrantamento da vida rebeldia, dessas não dentro dos pessoas. lares, ó Pai, Pai. que no nome de Jesus, Em nome de o Jesus. lar seja nossos restaurado, joelhos os dobrados, filhos, ó Deus, coração sejam quebrantado. restaurados, todo desejo Alcance maligno, cada Senhor, lar, sobre a cada vida família, dessas cada famílias, casa. ó Pai. Restaura a Nessa noite alegria nós nessa cancelamos casa. e Remova toda a dizemos e dor do coração profetizamos dessa Pai. esposa. que a mão do Saúde. Senhor Toda a está dor do sobre coração essa dessa família, esposa, e que no Deus. nome de Jesus a praga não vai chegar, Em nome a de peste Jesus. perniciosa não vai chegar, porque a mão do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e que no nome de Jesus nessa noite, essa família, essas pessoas recebam, ó Deus, o Teu amor, o teu abraço, o Teu carinho, Senhor, porque a mão do Senhor está sobre nós, Pai. Em nome de Jesus nós Aleluia, oramos por essas famílias, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Eliel, preciso que o senhor ore por Ribeirão Preto, pelas cidades dos irmãos que estão nos acompanhando, as nossas congregações,
pela nação do Brasil, pelas nações onde os nossos irmãos estão morando, ou missionários. Enfim, levantar um clamor, e cada um onde você estiver, ore pela sua cidade. Ore, a Bíblia diz que a paz da cidade vai condicionar a paz da sua vida e a segurança para você. Nós precisamos orar para que haja paz nas cidades onde Deus nos colocou. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, a sua palavra diz, ó Pai, que seus olhos estão sobre toda a terra. Oh, Sim, meu Deus, é verdade. E que o Senhor tem os olhos virados para os justos, ó Pai. Nesse momento, Pai, famílias que foram justificadas pelo Teu sangue estão clamando nessa cidade, ó Pai. Porque portas de emprego fecharam, porque, Senhor, a cidade, ó Pai, entrou num caos financeiro. Famílias, ó Pai, têm passado por necessidade, por dificuldade. Pai, olha agora para cada pai de família, para cada mãe, para cada representante de família que está aí, Senhor, passando necessidade física por causa da pandemia, Senhor, que o Senhor entre com providência, porque os seus olhos estão voltados aos justos e nós fomos justificados pelo Teu sangue, Senhor. Senhor, nós abençoamos, Senhor, a nação. A nação do Brasil, ó Pai. Em meio a tantas guerras, Senhor. Ah, Deus. Tu és poderoso. Colocamos, Senhor, e soberano, Senhor. Cada campo missionário. Para parar agora. Senhor, Tu és aquele que colocou o limite nos mares. Disse mar o seu limite até aí. Brasília, Curitiba, Deus. Em Suas mãos, ó Pai, está todo o poder, Senhor. Está todo o poder e Tu podes agora converter corações, como Tu pode endurecer corações, ó Pai. Coloco Tuas mãos, Pai, converta corações, transforma corações de pedra, quebra todo o orgulho, Senhor, no primeiro patamar do executivo, do legislativo, do judiciário dessa nação, Senhor. Clamamos a Ti, Deus. Aquebranta os corações, porque Tu podes, Senhor, visita, Senhor, através de sonhos, ó Pai, através de palavras, levanta pessoas, ó Pai, levanta profetas para estarem falando da Tua palavra genuína, Senhor. Prepara um tempo de arrependimento para o Brasil. Quando nós voltarmos, ó Pai, que cesse todas as guerras, que cesse toda a praga, que cesse toda, Senhor, a dificuldade em cada família. É essa a nossa oração. Amém. Nessa noite, Pai. Pai, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós. Oh, Pai. Estenda as Tuas mãos agora sobre os lares, as famílias, os casamentos. Sim, Deus. Sobre as empresas, sobre os negócios. Estenda as Tuas mãos sobre cada emprego, cada empregado, Deus, o autônomo e liberal, o informal, o que perdeu o trabalho. Que o favor do Senhor se manifeste nessa noite em favor de cada um de nós. Que o mal não sobrevenha sobre os nossos lares. Que a praga não chegue sobre as nossas vidas e casas e famílias. Pai, sare os mais de 1.000 pessoas infectadas com Covid aqui na cidade, meu Pai. Deus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, profissionais de saúde, meu Senhor. Ah, meu Pai, eu quero pedir que aos idosos o Senhor alcance. Eu quero orar pelos idosos nesse momento. Sim, os que Senhor. estão no grupo de risco, meu Senhor. Guarde a vida deles, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar pela vida financeira dos meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor, Pai amado, que o Senhor ajude financeiramente a cada irmão, e eu quero orar especificamente pela igreja do Senhor. Eu quero orar pelo Ministério Batista Nova Aliança, Senhor, nesse momento. Eu quero abençoar os dizimistas, os ofertantes, os irmãos que têm doado de modo generoso, os irmãos que têm investido nessa obra, para que a obra avance, para que o reino avance, prospere os caminhos de todos, multiplique a semente, os irmãos que têm doado de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil principalmente. Eu quero pedir a bênção do Senhor, da provisão, da multiplicação dessa semente. Deus. O Senhor desperte os irmãos generosos nesses dias. Senhor. O Senhor desperte os irmãos que na espontaneidade, espontaneidade, na alegria de coração, vão compartilhar para que outros irmãos tenham, o Teu meu sobrenatural Pai. Traga essa verdade sobre cada um de nós nessa noite. Abençoe os lares, abençoe as esposas que estão debaixo
de suprido julgos todas nesse as dia, áreas, Senhor sendo Jesus. acusadas, taxadas, Oh, humilhadas, Deus, em nome de recebendo Jesus, palavras, Deus, dentro de casa, que estão debaixo de indiferença, meu Senhor. Pai, eu quero pedir a Ti nessa noite, Deus, como Jabes, traga uma expansão dentro de cada um de Alarga nós. as tendas, Alarga as nossas tendas, os Deus. nossos territórios Oh, emocionais. Deus, Aleluia. e abençoe, Pai. E assim como o Senhor ouviu o clamor de Jabes, o Senhor sobreveio na aflição dele. Todos os lares estão debaixo de aflição. As famílias que estão aflitas, os negócios, empresas, empresários estão debaixo de aflição. Que a tua boa mão seja estendida e que o Senhor possa conceder as nossas petições nessa noite. Meu Deus. Nós oramos e abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, Aleluia. o seu negócio. Aleluia. Que a Em nome bênção de do Deus Jesus. vivo Sim, ó Pai. possa repousar e a mão dele Aleluia. esteja sobre você, Em em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Uma boa noite debaixo da paz do Senhor, em nome de Jesus.